tá? Mas só para vocês entenderem, né? Já tem tanta contraindicação, né? Ó, então aqui, outras patologias, né, em termos de posição do útero, esse é o normal, pode ter o retrofletido, ó. Tá vendo? Não é no ângulo aqui entre o colo e a vagina, é o ângulo entre o corpo e o colo. Então aí é uma retroflexão, não é a retroversão, certo? E aqui uma anteflexão severa, ele pode também ter ser antefletido, mas de maneira muito aguda, ó. Fica muito dobrado, isso também é prejudicial, é patológico, tá? E ele pode só ceder para trás, aí é uma retrocessão, tá? Ele vai só descer um pouco para trás, assim, com algumas posições aí. Esses são os ligamentos que ficam segurando para não acontecer, né, esses problemas. Então, o ligamento próprio do ovário, aquele que eu mostrei para vocês, o redondo do útero, ó, aquele que vai sair lá, ó, vai lá no lábio maior, tá? E esses laterais aqui, ó, que são os cardinais, e esse aqui que é o reto uterino. Tá vendo? Tem um ligamento aqui, ó, prendendo o útero no reto, e tem esses dois laterais, assim, que vão na pelve aqui, né, no osso do quadril, que chamam ligamentos transversos do útero ou cardinais. Então aqui, ó, eles saem aqui, ó, nessa região de transição, né, da cérvix, aqui é o colo do útero, tá? Então esses aqui são os cardinais, o reto uterino, ó, tudo bem? Não dá, os cardinais e o reto uterino não, tá? Deu pra gente ver o redondo e o útero ovárico, né? E aí aqui esse desenho, ó, é o desenho das fibras musculares, né, assim, do útero, né, porque o útero vai ter que fazer uma contração, né, depois importante para expulsar o feto, né? Tá? Então aí também tem essas direções aí, né, da musculatura do útero, representado também, que é concêntrico, né? Uma contração em direção ao centro. Tá? Acho que para trás não ficou nada aqui, eu já tinha falado isso aí. Tá? Prolapso é a vagina, né? Então, que é um canal músculo-membranoso, né? Onde vai acomodar o pênis na hora da cópula, né? Já falei para vocês a origem do termo aí. Os limites da vagina, que tinha pergunta lá no roteiro. Ósteo da vagina, ósteo externo do útero. Ósteo externo do útero superiormente, ósteo da vagina inferiormente. Esses são os limites do canal. Tá? Posterior, né, já falamos a uretra e a bexiga, anterior ao reto. Aqui em destaque, né, o canal vaginal. Tá? Aqui o fórnice, ó, a parte posterior do fórnice, parte anterior do fórnice, a porção vaginal do colo, a porção supravaginal do colo, tá? Bom, e aí chegamos então na parte da genitália externa, né? O monte pubiano, né? Então tem presença de pelos, né? É pele e tecido adiposo, né? Que compõe esse monte pubiano aí. É uma estrutura de amortecimento mesmo, né? Para a cópula. Depois vocês perguntam para os meninos, tem um nome meio indecente aí que eles falam com o monte da pube, mas depois, porque tem muita câmera ligada. Aí lábios maiores. O que é? Você sabe, Thaís? Não, então depois você pergunta também. Depois que ele não escreveu a piada, pode perguntar, às vezes as câmeras estão ligadas. Mas é um nome chulo, tá? Mas é um monte pubiano. Tá? Um monte de Vênus, um monte da pube, tá? Bom, e aí vão ter os lábios maiores da vulva, que tem presença de pelo, pigmentação, tá? Pele pigmentada, pelos, tá certo? E os lábios menores. Os lábios menores não têm presença de pelos, né? É pele glabra, né? Que não tem pelos, tá? E aí vai ter essas estruturas ali associadas, né? Entre os lábios menores está o espaço que a gente chama de vestíbulo, onde a gente vai encontrar o clitóris, o ósseo externo da uretra, o ósseo da vagina. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um desenho separado só do clitóris, né? A glande do clitóris é a porção aparente, a porção exteriorizada, é a porção aparente do clitóris, mas ele ainda tem um corpo e dois ramos, semelhante àqueles corpos cavernosos do pênis do homem que vão lá para o isquio, né? Os corpos do clitóris da mulher também, tá? Vão formar a cruz, né, do clitóris. Aí então aqui o monte pubiano, né, o monte da pubis, os lábios maiores do pudendo, ou da vulva, os lábios menores e o espaço que é o vestíbulo.
No vestíbulo da vagina se abre o ósteo externo da uretra, o ósteo da vagina, e aqui, ó, esses furinhos aqui na lateral que a gente quase não vê, é o ósteo da glândula vestibular maior. Só que também tem ósteos microscópicos das glândulas vestibulares menores, que abrem também aí no vestíbulo, tá? Na parte anterior aqui a gente tem a comissura anterior dos lábios, e na parte posterior a comissura posterior dos lábios. Tá? Entre os lábios menores, a gente tem a presença da glande do clitóris, revestida pelo prepúcio do clitóris, e posteriormente aqui vai ter o frênulo do clitóris, prendendo, né, também a glande na parte posterior. Tá? Então, prepúcio, né, tudo dá para ver lá na peça, naquela peça lá que a gente identificou lá. O ósteo da vagina, gente, ele tem aqui ao redor dele aquela estrutura, né, que o pessoal conhece como ímen, né? Mas na verdade, o que acontece? O ósteo da vagina, vocês estão vendo que ele não é um ósteo redondinho, com limites bem definidos. Todas essas projeções assim que vocês estão vendo são as chamadas carúnculas himenais, né? Na verdade, esse ímen, essa questão aí, tem muita coisa genética envolvida com isso, né? Durante muito tempo, as mulheres, um tempo atrás, eram historiadas para saber se ela era virgem ou não era, mas muitas vezes era uma questão genética. Ela tinha um ósteo da vagina já mais aberto mesmo, essa presença desse ímen mais delgada só na borda, e muitas vezes ela era virgem, ela não tinha tido nenhuma relação sexual, não. Isso é um tabu, né, que a mulher teve que passar aí em relação a isso. E muitas vezes tem mulher que tem ímen complacente, que aí pelo contrário, o ósteo é estreitinho, né, tem aquela presença do ímen e por várias penetrações que ela já teve, não tem um aumento daquela, né, depois com o passar do tempo acaba tendo sim, mas isso não significa, né, não dá pra fazer um exame ginecológico e atestar se a mulher é virgem, isso não existe, tá, gente? Isso aí é muito complicado, tá? Então, porque tem todas as características genéticas aí, tá bom? Bom, a gente pegar aqui no lábio maior da vulva, né, e a gente dissecar profundamente ali, nós vamos encontrar aquela estrutura que é o bulbo do vestíbulo. E aí na parte mais posterior do bulbo do vestíbulo, a glândula vestibular maior. Glândula vestibular maior é também chamada de glândula de Bartolini, e é importante porque ainda esse termo, né, foi trocado o nome na anatomia, glândula vestibular maior, mas a patologia ainda ficou, então tem Bartolinite, a infecção dessa glândula vestibular aí. Aí você pode examinar a paciente e ela nessa região aqui assim você vai ver as bolinhas mais saltadas assim, né, pode ter obstrução desses ductos também, essas Bartolinites, tá bom? Agora mais dissecado, ó, aqui o bulbo do vestíbulo, tem músculos que revestem esses órgãos eréteis da mulher, tá, gente? Tanto o corpo do pênis, a raiz do pênis, quanto o bulbo do vestíbulo tem uma musculatura que é ativa, que contrai realmente, tá? Só que eu não passei no roteiro, não dá, porque é bastante pesada já a aula, né? Então os músculos ficaram. Mas aqui o bulbo do vestíbulo tá aqui dentro, ó, tá? E aqui dentro tá a raiz do clitóris, o corpo, a glande, e aqui dentro a gente tem a raiz do clitóris, tá? A mulher tá ali dentro. Aqui, ó, uma dissecação maior, né? Para mostrar um pouquinho o bulbo e a glândula vestibular maior. Num corte agora coronal, né? Só pra gente fazer algumas relações, né? Tá lá o fornis, a porção vaginal do colo, a vagina toda com ósteo, lábios menores, aqui é bem parecida com uma pecinha que a gente tem lá também, tá? Lábio maior, lábio menor, e aqui o bulbo do vestíbulo. E aqui o ramo do clitóris, certo? Só um tipo de corte diferente pra gente poder ver aí, tá bom? Aqui então o ramo do clitóris, o bulbo do vestíbulo, né? Ali. Isso aqui é um exame, né? Tomou uma ressonância, eu acho que é. Esse aqui são cortes transversais, aonde, olha só, dá pra ver, ó, todo aqui é o corpo do clitóris, os ramos, a glande, tá? E aqui o bulbo, né, do vestíbulo, né? Dá pra ver. Aqui é um corte sagital, essa mulher tinha um útero normal ou patológico? Tá normal o útero? Olha lá onde que tá o útero. Retrovertido, provavelmente, talvez retrofletido também, né? Ó,
tá? Ele tinha que estar aqui, ó, em cima da bexiga aqui, ó, tá? Deitadinho aqui pra frente, né? E esse é um corte coronal também, ó, para mostrar lá o corpo do clitóris, os lábios menores, os lábios maiores, certo? Deu uma das imagens. Aqui a posição do feto, mas é só para, né? Por isso que mulher em fase final de gestação tem muito problema com incontinência urinária, né? Tá? Porque realmente, né, pesa, né, aqui sobre a vesícula urinária, né, o feto. E essa normalmente é a posição do nascimento, né? Bom? Alguma dúvida?